aula de hoje vamos falar sobre a nutrição orgânica das plantas. Fotossíntese. Fotossíntese é o processo bioquímico em que moléculas de água e de gás carbônico originam moléculas orgânicas, tendo a luz como fonte de energia. Fatores que afetam a fotossíntese: temperatura, concentração de gás carbônico e intensidade e comprimento da onda de luz. Vamos agora observar o gráfico. Plantas mantidas em condições ideais de luminosidade e de concentração de gás carbônico têm a sua taxa de fotossíntese aumentada na mesma proporção do aumento da temperatura ambiental, até os 35 graus Celsius, que é o ponto máximo em que as enzimas celulares acabam sofrendo desnaturação. Vamos para o próximo gráfico. Plantas mantidas em condições ideais de luminosidade e temperatura têm a sua taxa de fotossíntese aumentada na mesma proporção do aumento da concentração de CO2 no ambiente, até a marca de 0,3%, que é o ponto máximo. Vamos ao próximo gráfico. Plantas mantidas em condições ideais de temperatura e concentração de gás carbônico têm a sua taxa de fotossíntese aumentada na mesma proporção do aumento da luminosidade, até atingir o ponto de saturação luminosa. Nosso próximo assunto é a relação entre fotossíntese e respiração. A planta utiliza parte dos produtos da fotossíntese como fonte de energia para o funcionamento de suas células. Isso ocorre por meio da respiração celular. Veja nas imagens. A planta utiliza parte dos produtos da fotossíntese como fonte de energia para o funcionamento de suas células. Isso ocorre por meio da respiração celular, que é um processo bioquímico em que moléculas orgânicas e de gás oxigênio se combinam, originando gás carbônico, água e energia. Durante o dia, a planta faz fotossíntese, consumindo gás carbônico e produzindo gás oxigênio. Ao mesmo tempo em que faz fotossíntese, a planta também respira. Ao respirar, a planta libera gás carbônico, imediatamente utilizado para a fotossíntese. À noite, ela deixa de fazer fotossíntese, mas não de respirar, absorvendo o gás oxigênio que está acumulado no mesófilo e também produzindo gás carbônico pela respiração. Esse gás é rapidamente consumido na fotossíntese logo que amanhece. Sob determinada intensidade luminosa, as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem, de modo que a planta não realiza trocas gasosas com o ambiente. Todo o gás oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado na respiração, e todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. A intensidade luminosa em que isto ocorre é chamada de ponto de compensação luminosa. Para poder crescer, algumas plantas precisam receber pelo menos algumas horas por dia intensidade de luz superior ao seu ponto de compensação luminosa. Caso contrário, não haverá matéria orgânica disponível para o crescimento. O ponto de compensação luminosa varia nas diferentes plantas. Espécies com pontos de compensação elevados só conseguem viver em locais com alta luminosidade, sendo chamados de plantas heliófilas, ou plantas de sol. Espécies que possuem pontos de compensação luminosa baixos necessitam de uma menor intensidade de luz e vivem em ambientes sombreados, sendo chamadas de plantas umbrófilas ou plantas de sombra. Condução da seiva elaborada. A hipótese mais aceita para o deslocamento de seiva elaborada pelo floema propõe como mecanismo básico um desequilíbrio osmótico entre a fonte e o destino das substâncias orgânicas. Essa hipótese é conhecida como hipótese do fluxo por pressão. Nas folhas, a sacarose produzida na fotossíntese é bombeada para o interior dos tubos crivados e células crivadas do floema. Isso faz a pressão osmótica no interior dos elementos floemáticos tornar-se maior que nas células vizinhas, das quais eles passam a absorver água. As células próximas ao floema, por sua vez, absorvem águas de suas vizinhas, e estas do xilema. A entrada de água nos elementos floemáticos cria um fluxo de difusão que arrasta as moléculas orgânicas em direção aos locais de consumo, como caules e raízes, onde elas são ativamente absorvidas e utilizadas pelas células.
A absorção de substâncias orgânicas pelas células consumidoras, por sua vez, faz com que a pressão osmótica diminua no interior dos elementos floemáticos próximos. Com isso, eles perdem água, o que contribui para a manutenção da corrente líquida, desde as células produtoras e armazenadoras até as regiões de consumo. Agora nós vamos ver um pequeno experimento. Um experimento que demonstra a importância do floema na condução de substâncias e consiste em remover um anel da casca do tronco de uma árvore, procedimento que ficou conhecido como retirada do anel de Malpighi. A retirada do anel de Malpighi rompe a continuidade do floema e causa acúmulo de substâncias orgânicas acima do corte, provocando um inchaço na região, que pode ser notado após algumas semanas. E a árvore também pode, ou melhor, pode vir a morrer.